Olá, pessoal! Como nós conversamos, na próxima semana nós teremos uma aula por meio do TBL, Aprendizagem Baseada em Equipes, né? Team Based Learning. Eu já pedi para vocês estudarem a matéria, para ler o livro-texto, mas eu resolvi fazer essa videoaula para auxiliá-los um pouquinho nesse processo de estudo prévio à aula. Né, uma vez que é bastante importante que vocês estejam bem engajados, que tenham estudado a matéria, para que a gente possa desenvolver uma atividade bem produtiva em sala de aula na próxima semana, ok? Então vamos lá. A partir do desenvolvimento da evolução dos meta-usuários, houve a necessidade da criação de um sistema que pudesse controlar, que pudesse articular as diferentes funções dos vários órgãos, dos vários tecidos, e surgiu-se então, foi desenvolvido dois sistemas. O sistema nervoso, que nós já estudamos previamente, que é um sistema formado por uma rede que se interliga e conecta as várias regiões, os vários órgãos nos nossos sistemas, no nosso organismo, e o sistema endócrino, que é o tema da nossa aula de hoje. Quando se fala em sistema endócrino, a primeira coisa que normalmente vem à cabeça são os hormônios, né? E é fato, porque na realidade o sistema endócrino ele é formado por glândulas, por órgãos que produzem, secretam substâncias que vão atuar e controlar as nossas funções, né? Vários órgãos e vários sistemas do nosso organismo. E os hormônios, eles são conhecidos já há muito tempo, e inclusive um grande cientista, o Claude Bernard, um cientista francês, considerado o pai da medicina baseada em evidência, lá em 1800 e pouco ele já descreveu que a existência humana é definida por um mar interior, né, querendo dizer que realmente existem substâncias que vão caracterizar e definir nossos comportamentos, inclusive. E até em material e revistas leigas, né, produções científicas não, mas revistas mesmo, várias reportagens são relatadas sobre os hormônios, sobre as funções dos hormônios, né? E tá aí, eles comandam tudo, do humor ao emagrecimento. Então, na aula de hoje, a gente vai focar, obviamente, né, nossa aula de histologia, nos aspectos estruturais e funcionais das glândulas que produzem esses hormônios, das células que produzem esses hormônios, tá certo? E seguindo o livro-texto de vocês, nós vamos discutir hoje a hipófise, as glândulas adrenais, também chamadas suprarrenais. Vamos falar um pouquinho do pâncreas endócrino, da tireoide, as paratireoides e a glândula pineal. Aqui a gente tem um esquema onde a gente observa a distribuição dessas glândulas produtoras de hormônios ao longo do nosso organismo, e a gente já consegue observar algumas poucas diferenças com relação ao gênero feminino e masculino. Então, com relação às gônadas, né, que produzem hormônios distintos, mas nós temos as outras glândulas em comum que nós iremos estudar na aula de hoje, a começar pela hipófise, também chamada de glândula pituitária, a tireoide, as paratireoides. Nós vamos discutir um pouquinho os aspectos das glândulas suprarrenais, também chamadas adrenais, e os aspectos do pâncreas endócrino, né? E comentar brevemente sobre também a glândula pineal. E as gônadas nós estudaremos no próximo módulo, quando a gente abordar o aparelho sistema reprodutor, feminino e masculino. Tá certo? Então vamos lá, vamos em frente. Além das glândulas, no sistema endócrino, muitas vezes nós encontramos células isoladas que produzem hormônios, mas estão isoladas, como por exemplo as células enteroendócrinas localizadas no tubo digestivo. Nós já mencionamos essas células em aulas anteriores. As células justaglomerulares encontradas no rim,
células encontradas no testículo e ovário, que como eu mencionei, será estudado mais adiante. E até mesmo as células musculares cardíacas são capazes de produzir hormônios, como por exemplo o hormônio natriurético, que também nós já estudamos anteriormente. Com relação, né, às glândulas especificamente, nós vimos lá no início do ano que as glândulas elas são formadas por células epiteliais e essas células, quando elas produzem sua substância e essa substância ela é liberada no meio externo em cavidades no organismo, nós estamos frente a uma glândula de secreção exócrina. E as glândulas, quando produzem substâncias químicas que vão para a corrente sanguínea e atuam internamente, por isso internamente, dentro do organismo, são as chamadas glândulas de secreção endócrina ou simplesmente glândulas endócrinas. E existem ainda células, né, que produzem substâncias químicas que são secretadas no meio extracelular e essas substâncias podem encontrar receptores específicos nelas mesmas. Nesse caso, a gente diz que temos, né, nós podemos dizer que estamos frente a um efeito autócrino. Já quando uma célula produz uma substância química, né, um sinalizador, e essa substância química encontra receptores ou vai atuar sobre receptores específicos em células próximas, em células vizinhas, nós dizemos que estamos frente a um efeito, ou temos aqui um efeito parácrino. E ainda se essa substância química se difunde pela matriz extracelular, é denominado efeito justácrino. E quando a célula, mesmo isolada, mas produz uma substância química, produz uma molécula que vai cair na corrente sanguínea e atuar à distância do seu local de origem, de produção, de secreção, aí nós temos o efeito endócrino. Então, são essas substâncias, são essas células que nós vamos estudar nessa aula de hoje. A começar pela hipófise, que é uma pequena glândula situada numa cavidade, numa depressão do osso esfenoide, denominado de célula túrcica. Inclusive, para vocês, futuros cirurgiões dentistas, essa estrutura, essa região, ela funciona, ela é utilizada como um ponto de referência nas radiografias. Então, lá na ortodontia, quando vocês forem fazer os seus traçados cefalométricos para planejar a sua ortodontia, né, a instalação dos aparelhos ortodônticos, vocês vão utilizar na radiografia, dá para ver essa depressão no osso esfenoide que aloja a hipófise, tá certo? Bom, do ponto de vista embriológico, essa glândula ela tem origem embriológica dupla e isso caracteriza duas regiões denominadas adenohipófise e a neurohipófise, que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Então, mostrando aqui o cérebro, o encéfalo, né? Nós temos, então, nessa posição aqui representado em rosa, a glândula hipófise. Embriologicamente, temos aqui um esquema de um embrião, onde a gente observa aqui o ectoderma, representado em rosa, boca primitiva ou estomódio, né? Que vocês já estudaram. Aqui nós temos o diencéfalo, o assoalho do diencéfalo. Então, durante o desenvolvimento embrionário, esta glândula hipófise, ela surge a partir dessa depressão do assoalho do diencéfalo e de uma projeção do teto da boca primitiva ou estomódio. Essa bolsa primitiva, ela forma então essa invaginação, formando uma bolsa no seu interior, que é a bolsa de Raschke. Depois ela se rompe do teto da cavidade bucal e, como um funil, ela se aloja nessa porção que surgiu a partir do diencéfalo. Então, esse órgão agora, essa glândula, passa a ser denominada hipófise, com uma porção que vem
do estomódio, do teto da boca primitiva, e uma porção que vem do assoalho do diencéfalo. Então a gente já consegue ver que tanto funcionalmente quanto as características microscópicas, histológicas dessas duas partes da glândula são bem distintas, né? E na realidade elas estão apenas unidas anatomicamente. Nós podemos dividir a hipófise em partes. A adenohipófise ela é dividida em pars distalis, que compreende aproximadamente 75% da glândula, essa porção anterior, também chamado lobo anterior da hipófise. Nós temos uma pars intermédia, que fica entre a pars distalis e a neurohipófise. E nós temos aqui uma pars tuberalis, que como um funil, ela envolve a região do infundíbulo da pars distalis. E nós vamos estudar separadamente essas duas regiões da hipófise, né? Adenohipófise e neurohipófise. Um aspecto bastante importante de ser mencionado é que a hipófise, então, ela está ligada diretamente ao sistema nervoso central, né? Mais especificamente aqui ao hipotálamo, por meio desse pedículo do infundíbulo da neurohipófise, e a gente vai ver que essa união com o hipotálamo é extremamente importante nas funções da própria glândula. Uma fotomicrografia mostrando numa imagem, né, um pequeno aumento, mas o aspecto da pars distalis da adenohipófise, a pars intermédia da adenohipófise e aqui a neurohipófise. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as características histológicas, começando pela adenohipófise, né? As três partes, ou as três pars, distalis, tuberalis e intermédia, que compõem a adenohipófise. E depois, em seguida, a gente vai falar também, abordar alguns aspectos, algumas características histológicas também da neurohipófise, que é dividida na pars nervosa e no infundíbulo. A adenohipófise, histologicamente, ela é formada por células que se organizam em cordão. Então, é uma glândula endócrina do tipo cordonal, entremeada ou permeada por numerosos capilares. Essas células que compõem esse cordão, elas podem ser cromófilas ou cromófobas. As células cromófilas, elas ainda podem ser subdivididas em acidófilas, que têm afinidade tintorial por corantes ácidos, ou basófilas, com afinidade tintorial por corantes básicos. E as cromófagas, elas não se coram muito bem, elas têm um citoplasma bem escasso, bem claro, como a gente vai ver nas imagens. Então, no menor aumento, já dá para distinguir, né, o aspecto, pela coloração, inclusive, dos diferentes tipos de células encontradas na adenohipófise. E numa imagem mais aproximada, a gente observa, então, células que apresentam citoplasma bem basofílico, células que apresentam um citoplasma mais acidofílico e células que apresentam-se pouco coradas, são as chamadas cromófagas. Aqui, novamente, as células acidófilas, então vamos falar um pouquinho das características dessas células, né? Quais são os hormônios, o que essa célula está produzindo, sintetizando aqui no seu citoplasma. Bom, e aqui a gente tem numa outra coloração, tricômico de Mallory, essa é uma fotomicrografia do livro texto de vocês, do Junqueira e Carneiro, onde a gente observa os diferentes tipos celulares, aqui bem característico, né? As células acidófilas se coram em amarelo, as basófilas em azul, e mostrando aqui esse aspecto cordonal, essa disposição das células em cordão. As células acidófilas são as mais abundantes, são as encontradas em maior quantidade. E nós temos dois tipos de células acidófilas de acordo com os hormônios por elas produzidas. Então, nós temos as células somatotrópicas, que produzem a somatotropina, também conhecido por hormônio do crescimento, e as células mamotrópicas,
que produzem prolactina, que é um hormônio lactogênico. Então essa figura a gente foi adaptada também do livro de vocês. Aqui a pars distalis, as células acidófilas, produzindo hormônio de crescimento que tem ação sobre a cartilagem epifisária dos ossos longos, também sobre músculos, sobre células adiposas, tecido adiposo, e as células acidófilas que produzem a prolactina, que tem a atuação estimulando a secreção do leite. E dentre as células basófilas, nós temos 3 tipos de células, de acordo também com as substâncias produzidas por essas células. As células corticotrópicas, que produzem o hormônio adrenocorticotrópico, ou ACTH. As células tireotrópicas, que produzem o hormônio tireotrópico, TSH. Então, aqui ação sobre as glândulas adrenais, aqui tem ação sobre a glândula tireoide. E temos também células basófilas, que produzem gonadotropinas, como as células gonadotrópicas, que produzem tanto o hormônio folículo estimulante quanto o hormônio luteinizante. As características fisiológicas, né, desses hormônios, isso vai ser melhor estudado ano que vem na disciplina de fisiologia, tá certo? Mas é importante a gente já ter uma noção desde já, não só dos aspectos microscópicos, histológicos, mas o que essas células estão produzindo, sintetizando, qual a função dessas células. Então aqui, mostrando um esqueminha também do livro de vocês, mostrando a célula basófila, produzindo a CTH, que atua sobre a cortical da glândula adrenal, como a gente vai ver mais adiante. O TSH, hormônio tireotrópico, atuando sobre a tireoide. E a folículo estimulante e luteinizante, atuando sobre as gônadas. E é muito interessante que o controle da hipófise, né, essa secreção da hipófise, ela ocorre tanto por um controle nervoso, por meio desses neurônios localizados em núcleos, no hipotálamo, quanto por uma retroalimentação. Então, por exemplo, né, uma célula basófila produz hormônio tireotrópico, que vai estimular a tireoide. A tireoide sintetiza, produz e secreta seus hormônios, T3 e T4, que tem ação tanto sobre a própria célula na pars distalis, quanto lá no hipotálamo, e acaba então inibindo a produção do TSH. Né? Nós denominamos esse mecanismo de retroalimentação, e a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver descrevendo a tireoide e também a glândula adrenal, né, que são controladas pela hipófise. Essa é uma glândula que tem, os seus hormônios têm atividades fisiológicas muito amplas, né, regulam quase todas as outras glândulas, está envolvido no metabolismo dos ossos, dos músculos, do tecido adiposo. Então é uma glândula extremamente importante no nosso organismo, né, e está diretamente relacionado ao sistema nervoso central. Então, tanto eventos externos que acontecem e são captados pelo sistema nervoso, quanto eventos no próprio cérebro podem influenciar a glândula hipófise. Bom, e com relação à pars intermédia, é uma área bem rudimentar que fica entre a pars distalis e a pars nervosa. Inclusive, juntamente com a pars nervosa, ela compreende o lóbulo posterior da glândula hipófise. Ela é também formada por células dispostas em cordão e também células que podem formar folículos. E suas células têm um citoplasma fracamente basofílico e produz o hormônio melanotrópico, que em humanos ele não tem uma função ainda bem conhecida. Aqui um aspecto histológico, mostrando, né, na realidade esses são resquícios, é uma região onde a gente observa rudimentar, né, desses resquícios daquela bolsa de Hartke durante a formação da adenopófise. E a pars tuberalis, que corresponde a essa região que envolve o fundíbulo, possui células basófilas também, células pequenas, também dispostas em cordão,
e secretam gonadotropinas como folículo estimulante, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Aqui um aspecto, nessa fotomicrografia a gente consegue observar o aspecto dessas células mais basofílicas, né? Bom, vamos falar um pouquinho então da neurohipófise. Diferentemente da adenohipófise, até pela sua formação, pela sua origem embriológica distinta, a neurohipófise ela apresenta-se formada por axônios. Axônios cujos corpos dos neurônios, corpos celulares, o pericárdio, se situa no hipotálamo. Então, no hipotálamo, os corpos celulares sintetizam, apresentam um Golgi desenvolvido, retículo endoplasmático desenvolvido, corpúsculo de Nissl bem evidente, né, caracterizando umas células secretoras. Lá no hipotálamo, esses neurônios secretam esses polipeptídeos, esses hormônios, e esses hormônios, eles percorrem os axônios e ficam acumulados na sua porção terminal. Né, e por estímulos nervosos, enfim, esses hormônios eles são liberados e caem na corrente sanguínea, tá certo? Então, a pars nervosa ela é formada por axônios não mielínicos, e entre esses axônios nós temos células da glia, são células gliais especializadas, chamadas de pituicitos, que são células bastante ramificadas, que ficam entre esses axônios, né? E uma grande quantidade de capilares fenestrados também são observados nessa região. Aqui uma fotomicrografia, onde a gente observa que corados são os corpos dos pituicitos, né? Essas células encontradas na neurohipófise, e na realidade, praticamente ela é formada por axônios de neurônios localizados lá no hipotálamo. Aqui numa outra fotomicrografia do livro do Junqueira e Carneiro, de vocês, a gente tem aqui a presença de vários capilares sanguíneos, capilares, lembrando, são capilares fenestrados, sinusoides, apresentam uma grande troca, né, com o tecido adjacente, e aqui os núcleos dos pituicitos. E nós observamos essas áreas que correspondem aos chamados corpos de Hering, que são acúmulos de grânulos de secreção na porção terminal dos axônios. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos em frente. O legal de videoaula, vocês podem parar a hora que vocês quiserem, vocês podem repetir a hora que, né, no momento que vocês quiserem. Então, vamos em frente, né? Na sequência do livro de vocês, na sequência do material que nós demos para vocês estudarem para a próxima aula, ok? Bom, e o que é produzido nessa região, o que é produzido na pars nervosa? Nessa região são liberados dois tipos de hormônios, vasopressina, ou também chamado hormônio antidiurético, ou ADH, e a ocitocina. São hormônios que, como já foi mencionado, são produzidos aqui no hipotálamo, né, nos corpos dos neurônios, e ficam acumulados aqui nos corpos de Hering, na porção, na pars nervosa. São liberados nesse plexo vascular e caem nas veias que vão diretamente para os seios cavernosos, tá certo? Nesse momento, eu acho ainda importante mencionar aqui com vocês um pouquinho também o sistema de vascularização da hipófise. Então, a hipófise, ela apresenta duas grandes artérias, as artérias hipofisárias superior direita e esquerda, que chegam na região da eminência mediana, em fundíbulo. Essas artérias, elas vão se ramificar e vão formar uma rede de capilar nessa região. Nessa rede de capilar formam-se pequenas vênulas, veias, que novamente formam um segundo plexo capilar, que é denominado de plexo capilar secundário, na região da adenohipófise.
esse sistema, né, acaba formando esse sistema porta hipofisário, é extremamente importante na distribuição dos hormônios produzidos tanto pela adenohipófise quanto hormônios liberados e produzidos lá no hipotálamo. Então forma um sistema porta hipofisário bem importante, tá certo? Vamos em frente. Vamos lá? Neurohipófise, como foi mencionado, então, produz esses dois hormônios. Vamos falar rapidamente, lembrando que os aspectos fisiológicos serão mais detalhadamente discutidos com vocês no próximo ano, ok? Bom, mas aqui, esses hormônios, esses peptídeos que são produzidos aqui na neurohipófise, são peptídeos cíclicos que apresentam 9 aminoácidos, são bem semelhantes esses dois hormônios, embora as funções sejam totalmente distintas. Mas nós temos, por exemplo, o hormônio antidiurético, ele vai ser liberado toda vez que a gente tiver um aumento da pressão osmótica do sangue. Esse hormônio ele atua lá nos túbulos renais, na permeabilidade desses túbulos renais, fazendo com que haja maior retenção de água e, consequentemente, a urina se torna hipertônica, tá certo? E a ocitocina, ele é um hormônio que atua basicamente na parede do útero gravídico para que haja contração desse útero durante o parto e também durante o coito, e atua sobre as células mioepiteliais das glândulas mamárias. Aqui um aspecto histológico, então mostrando os numerosos pituicitos, né, alguns capilares sanguíneos e essa rede aqui de axônios. Vamos dar início então agora à discussão da adrenal, né, ou suprarrenal. Na realidade são duas glândulas localizadas acima dos rins, que também apresentam uma origem embriológica dupla. O córtex dessa glândula, ela vem do mesoderma, e a camada medular, ela tem origem neuroectodérmica a partir de células da crista neural. Lembram lá da crista neural, quando nós estudamos embriologia? Então, dentre as várias regiões do organismo, né, cujas células estarão espalhando e formando, a camada medular da suprarrenal vem a partir destas células que migram durante o desenvolvimento embrionário. E essas duas partes também, em função inclusive dessa origem distinta, também apresentam morfologia e função bastante distinta. Aqui um esquema mostrando a localização, nós temos aqui os rins, por isso elas são chamadas também suprarrenais, e eventualmente são encontradas ainda partes de glândula adrenal, né, em regiões ectópicas, né, podem ser encontradas em outras áreas do organismo, essas glândulas, mas de um modo geral, anatomicamente normais, encontradas aqui na região suprarrenal. Bom, e aqui se a gente pegar uma dessas glândulas e fizer um corte, nesse esquema a gente consegue ver uma área mais periférica, denominada cortical. Essa glândula, ela é revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo que emite septos para o seu interior, septos bem delicados, até que esses septos vão se ramificando e formando redes, fibras reticulares, né, que vão sustentar as células dessa glândula. E aqui na região central nós temos a porção medular da glândula adrenal, formada por células mais volumosas, né, poliédricas, né, como a gente vai ver logo adiante, tá? Mas a gente já consegue distinguir duas áreas bem distintas nessa glândula. Aqui um corte numa imagem agora microscópica, a gente observa aqui na superfície a região da cápsula, a cápsula superficial, logo abaixo da cápsula uma área chamada de glomerulosa, mais
profundamente, indo em direção à medula, uma região denominada fasciculada, que corresponde a 65% da camada cortical, e por fim uma região denominada reticulada, que corresponde a 7%. E a gente vai ver as características, então, microscópicas, histológicas de cada uma dessas regiões, tá certo? Aqui, novamente, mostrando, então, o corte da glândula, a região cortical, e aqui na porção central, a região medular. No esquema de vocês, do livro, aqui mostrando também a vascularização, nós temos artérias, as artérias chegam a partir da cápsula, elas se ramificam na porção subcapsular, nós temos artérias que se ramificam na região da cortical e artérias que passam direto e vão se ramificar nas porções mais internas da glândula adrenal. E quais são, né, como que se dispõem essas células, qual é o aspecto microscópico dessas células? Na região glomerulosa, região mais próxima à cápsula, essas células se dispõem formando esses arcos. E dessa forma, as células exibem um aspecto colunar ou eventualmente um aspecto piramidal. São células que produzem os mineralocorticoides, como por exemplo a aldosterona. Nós temos na região fasciculada células que se organizam em fileiras, formando verdadeiros fascículos, células mais poliédricas, poligonais, com núcleo bem centralizado, e são células que produzem cortisol e cortisona. E algumas dessas células também produzem andrógenos. E por fim, na região do córtex, nós temos, já próximo à medular, essas células que são menores e elas que vinham em feixes mais organizados, elas acabam formando uma rede e é chamada de região reticulada do córtex da adrenal. É uma área, né, na qual as células elas produzem os glicocorticoides, também cortisol e cortisona, corticosterona, e também andrógenos. Aqui novamente, mostrando o aspecto histológico, nós teremos na próxima semana, logo após a nossa atividade de TBL, a aula prática, onde nós iremos para o laboratório para explorar microscopicamente todas essas glândulas que a gente está vendo aqui com vocês, tá certo? Então aqui mostrando a cápsula conjuntiva, esta região formando esses arcos, zona glomerulosa, numa imagem mais aproximada, e aqui evidenciando, mostrando para vocês, né, demonstrando a produção desse hormônio, aldosterona, que é um hormônio responsável pelo equilíbrio de sódio e potássio, equilíbrio hídrico iônico no nosso organismo, estimula a absorção de sódio. Na zona fasciculada, as células dispostas em fileiras, em fascículos, inclusive nós já estudamos essa lâmina lá no início do ano, quando a gente foi estudar as características da célula animal, né, núcleo, citoplasma, porque pelo fato delas estarem dispostas em fascículos, a gente consegue delimitar legal uma célula da outra, observar bem as características histológicas. E um dado bastante interessante é que essas células elas apresentam muitas gotículas de lipídio no seu citoplasma, né, até em função do que elas estão produzindo, o que elas estão sintetizando. Então essas células elas produzem o cortisol, que é um hormônio envolvido na resposta anti-inflamatória. Ela é um hormônio imunossupressor que diminui a quantidade de linfócitos, ela destrói na realidade linfócitos, elimina linfócitos, diminui a função dessas células imunológicas e também regula o metabolismo no nosso organismo e controla o estresse. Essas células, em função desse grande acúmulo de lipídio, de gotículas de lipídio no seu interior, elas são também chamadas de espongiócitos, né? Apresentam um citoplasma bem claro.
E por fim, a zona reticulada, que é essa região mais próxima à medular, aqui o aspecto no esquema, o aspecto das células, os numerosos capilares entre essas células, e aqui os andrógenos e o DEA. E por fim, a camada medular da glândula adrenal, ela é formada por células poliédricas que se dispõem também em cordões ou aglomerados celulares, são permeadas por uma grande quantidade de capilares, de vênulas, e essas células, elas têm origem, né, acredita-se que na realidade essas células correspondem a neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, que perderam seus axônio, que perderam seus dendritos, seu axônio. Então são células que produzem uma grande quantidade de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, e acumula dentro do seu citoplasma esses hormônios. Adrenalina e noradrenalina são responsáveis, né, por aquele evento de luta ou fuga, quando a gente está estressado, numa situação de nervoso, numa situação de muito estresse, é liberada essa adrenalina, que tem várias funções no nosso sistema cardiorrespiratório, e nos prepara realmente ou para a luta ou para a fuga, né? Vocês vão estudar muito detalhadamente os efeitos da cortisona, desses hormônios todos na fisiologia, tá certo? Bom, então aqui mostrando um aspecto histológico da região medular, essa área mais inferior dessa fotomicrografia. E aqui numa imagem mais aproximada, observe a grande quantidade de vasos sanguíneos e capilares, né? Esses hormônios são liberados diretamente nesses vasos sanguíneos e atingem rapidamente todo o nosso organismo. Vamos falar então agora um pouquinho sobre o pâncreas endócrino. Nós já estudamos esse órgão, né, há um tempo atrás, quando nós estudamos o sistema digestório, mas na realidade o enfoque foi para o pâncreas exócrino. E nessa aula a gente vai estudar um pouquinho com vocês, discutir um pouco mais as características do pâncreas endócrino. O pâncreas é um órgão escondido, ele fica, dificilmente a gente consegue palpar, na verdade não é possível fazer a palpação desse órgão, está lá na cavidade abdominal. Ele tem uma cabeça, né, o corpo e a cauda, e entre os ácinos serosos, a sua porção exócrina, são encontradas milhares e milhares de pequenas ilhotas cujas células secretam hormônios. Essas ilhotas são denominadas ilhotas de Langerhans, cujas células se dispõem também em cordão, e é possível observar 4 tipos de células. Nós temos as células A, também chamadas células alfa, que são as células responsáveis pela produção do hormônio glucagon, o único hormônio hiperglicemiante. Nós temos a célula beta, que são as células produtoras de insulina, que todos já devem ter ouvido falar, né? Um hormônio extremamente importante, está envolvido no metabolismo de várias regiões do nosso organismo, no açúcar, no sangue, né? Na diminuição desse açúcar no sangue, do transporte dessa glicose para as células. Bom, nós temos a célula delta e as células F ou células PP. Bom, essas pequenas ilhotas, elas são encontradas em maior quantidade na região da cauda do pâncreas, né, embora esteja localizado em todo o pâncreas. São permeados por numerosos capilares envolvidos por uma fina rede de fibras colágenas e reticulares. Então aqui um corte histológico do pâncreas, né? Esse aspecto vocês já
conhecido de vocês, os ácidos pancreáticos, ácidos serosos, e entre esses ácidos, áreas mais pálidas, representadas pelas ilhotas de Langerhans. Ah, professora, mas eu vou conseguir distinguir em HE, né, numa coloração de rotina, quais são as células alfa, beta, enfim, não, né? Por meio de imunistoquímica, nós conseguiríamos distinguir os diferentes tipos de célula. É mais difícil numa coloração habitual a gente distinguir os diferentes tipos celulares, né? Então, nós vamos, nas nossas aulas práticas, nós vamos solicitar a vocês que distingam as ilhotas em meio à porção exócrina do pâncreas, tá certo? Do livro de vocês, a gente aqui tá bem clara, né, essa área. A gente observa esses numerosos capilares sanguíneos. As células alfa, elas apresentam os grânulos mais regulares, os grânulos são mais eletrodensos, né, carregados de glucagon. E as células beta, que são as produtoras de insulina, apresentam os grânulos mais irregulares. Na porção central são observados esses cristais de insulina. E aqui mostrando a presença desses capilares fenestrados, né, em íntimo contato com essas células que liberam seus produtos diretamente no interior desses capilares. Vamos falar um pouquinho sobre a produção de insulina, né, que acho que para vocês vai ser bastante importante, né, visto que problemas na sua produção ou nos receptores à insulina podem causar uma doença que é extremamente comum, que é o diabetes, né, como vocês já devem saber. E que no consultório de vocês, muito provavelmente, vocês irão atender pacientes que apresentam essa doença. Importante entender um pouquinho as características estruturais das células que produzem insulina, e ao longo de todos esses próximos anos, né, em várias outras disciplinas, vai ser abordado novamente esse assunto, tá certo? Bom, então eu tenho a glicose no sangue, aqui é a corrente sanguínea. A gente observa aqui o lumen de um capilar, uma concentração alta de glicose, os aminoácidos que aqui estão passando, eles vão ser absorvidos pelas células beta lá no pâncreas, e a partir então esses aminoácidos lá no retículo endoplasmático rugoso, vai ser sintetizada a proinsulina, vai ser envelopada ali no Golgi e secretada sempre que eu tiver um aumento de glicose na corrente sanguínea, tá certo? Então essa insulina vai ser liberada e vai fazer o quê? Para quê? Porque uma vez essa insulina estando na corrente sanguínea, ela vai facilitar o transporte da glicose para dentro das células musculares, das células do fígado, enfim. Porque, como vocês sabem, a glicose é essencial para várias funções das células. E o excesso de glicose no sangue não é recomendável, vocês sabem disso, né? Pode causar uma acidose, enfim, causar uma série de complicações. Bom, então além de facilitar esse transporte da glicose para dentro das células, a insulina ela também atua estimulando a formação do glicogênio no fígado, que é a forma como essa glicose fica armazenada, né? Não só no fígado como nos músculos. Converte glicose em triglicerídeos, síntese de ácido nucleico, síntese de proteína, enfim, está envolvido, relacionado também ao metabolismo. Aqui eu trouxe para vocês só um esqueminha para ilustrar, né? Então mostrando aqui a corrente sanguínea. A insulina foi produzida pelas células do pâncreas e ela vai atuar sobre as outras células do nosso organismo, fazendo com que seja permitida a entrada dessa glicose. Consequentemente, nós podemos aqui ver que a insulina ela é um hormônio hipoglicemiante,
reduz o nível de glicose no sangue, tá certo? Diferentemente do glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante. E a próxima glândula que nós vamos abordar com vocês é a glândula tireoide. Ela se localiza na região cervical, anterior à laringe. Embriologicamente, ela tem origem a partir do endoderma, da região posterior da língua. Então, nós já chegamos a mencionar com vocês, quando nós estudamos a embriologia da região da face e formação da língua, na região posterior, no terço posterior, onde vai ser formado o V lingual, existe um forame cego, e que na realidade a partir dessa região as células migram em direção à região cervical, e na região cervical elas proliferam, se desenvolvem, né? As células desse cordão sofrem apoptose e por fim a glândula se desenvolve nessa região cervical. A tireoide é uma glândula que produz 3 hormônios, a triodotironina, T3, tetraiodotironina, T4 e a calcitonina. Aqui um esquema do livro de vocês, do Junqueira, mostrando a glândula dividida em 2 lóbulos, unidas por um istmo na região anterior da laringe. E mergulhando nessa glândula, né, se nós pudéssemos adentrar e mergulhar nessa glândula, o que a gente ia ver era esse aspecto, né? Na realidade, lembrando que isso é um corte histológico, mas que na realidade cada estrutura dessas corresponde a um folículo, que são pequenas esferas. Nós vamos encontrar milhares de esferas revestidas por um epitélio cúbico simples, preenchida por um material chamado coloide. Esse coloide ele é formado por uma glicoproteína chamada tireoglobulina, com iodada, né? E entre esses folículos nós encontramos as células parafoliculares, que são as responsáveis pela produção de um outro hormônio, que é a calcitonina. A glândula ela é revestida por um tecido conjuntivo, que envolve toda a glândula. Aqui nós temos um aspecto, nessa fotomicrografia, um aspecto mais aproximado das células que compõem esses folículos. Lembrando que essas células apresentam-se cúbicas e, dependendo do estado funcional dos folículos, ela pode se apresentar mais volumosa ou mais achatada. Então, nesse caso, a gente tem células, né, mais volumosas, ausência do coloide, indicando que é um folículo que está em alta atividade, né? Essa região da glândula está em alta atividade de produção dos hormônios. E entre os folículos, aqui a presença das células parafoliculares. Uma outra fotomicrografia mostrando folículos repletos de coloide, né? Nesse caso, as células foliculares exibem um aspecto mais achatado. Aqui nas nossas lâminas, né? Uma fotomicrografia do nosso material. E se nós pegarmos uma única célula, é esse o aspecto que nós teremos. Um esqueminha de uma célula do folículo, mostrando que ela exibe um núcleo esférico, central, uma grande quantidade de retículo endoplasmático, poucas mitocôndrias, um Golgi bem desenvolvido, enfim, características de uma célula produtora e que sintetiza a proteína. Como é produzida essa tireoglobulina, né, que vai compor aqui o coloide? Vamos entender um pouquinho a produção desses hormônios pelas células foliculares. Nós temos aqui nos vasos sanguíneos, nos capilares sanguíneos, a presença de aminoácidos, tirosina, ela é captada pelas células. No retículo endoplasmático é feita a síntese da proteína, da tireoglobulina. Ocorre então uma glicosilação dessa glicoproteína, adição de um carboidrato a essa tireoglobulina, formando então a glicoproteína, que vai ser liberada na porção apical da célula, no interior do folículo.
Então, como a gente pode observar nesse esquema, a porção apical normalmente apresenta algumas vilosidades nessas células foliculares. Bom, além disso, além da formação, da síntese da tireoglobulina, essas células, elas transportam, elas captam também o iodeto por meio de uma proteína localizada na membrana basolateral, e normalmente entre iodeto e sódio dentro da célula. Ocorre a oxidação desse iodeto por meio de uma peroxidase aqui no citoplasma da célula folicular, de modo que eu tenho então esse iodeto, ele é liberado aqui e ocorre a iodação dos radicais da molécula de tireoglobulina, né, da tirosila da molécula de tireoglobulina, de modo que eu tenho então uma molécula iodada, né, T3 e o T4, que não aparecem, né, no colóide isolados, mas formando uma molécula grande, única. Bom, a partir do momento que essa célula é estimulada, e a gente vai ver como essa célula é estimulada, ocorre por meio de endocitose, esse colóide, parte desse colóide volta para o citoplasma, sofre ação de enzimas lisossomais, ocorre a quebra dessa molécula de tireoglobulina, formando a triodotironina, tetraiodotironina, diiodotironina e monoiodotironina, que são reutilizadas no citoplasma da célula, e o T3 e T4, então, são liberados na corrente sanguínea. E qual é a função dessas células? A maior parte dos efeitos, né, desses hormônios, ele é secundário, e esses efeitos sobre o metabolismo. Ou seja, esses hormônios, eles agem sobre o metabolismo, sobre a síntese proteica, o metabolismo de carboidratos, de lipídios, proteínas, enfim. E para sua produção, como nós vimos, é necessário a presença do iodo, então a falta de iodo também contribui para uma diminuição na produção do T3 e T4. E o excesso ou a diminuição nesses hormônios podem causar condições conhecidas como o hipotiroidismo, no qual eu tenho uma deficiência na produção desses hormônios, ou o hipertireoidismo, no qual eu tenho uma hiperestimulação, uma hipersecreção desses hormônios. Esses hormônios, eles são controlados pela hipófise, como nós já vimos. Então, as células basais, né, basofílicas, localizadas na parte distalis da hipófise, produz o TSH, e o TSH estimula a tireoide a produzir e secretar esses hormônios, T3 e T4. À medida que esses hormônios são produzidos por uma retroalimentação, como nós também já vimos, ocorre então uma inibição tanto das próprias células da pars distalis, como uma inibição das células do hipotálamo, os neurônios do hipotálamo, para que haja então uma diminuição na síntese, que pare a síntese do T3 e T4. Então, aqui mostrando a diminuição de T3 e T4, ela estimula a síntese do TSH, e outras condições, como por exemplo também o frio, está relacionado ao aumento da síntese do TSH. E o aumento do T3 e T4 vai diminuir a síntese do TSH. Também calor e estresse estão relacionados a essa diminuição na síntese do TSH. Bom, então, como a gente viu, esses hormônios, eles estão relacionados ao metabolismo. E por isso, não raro, quando eventualmente uma pessoa tem dificuldade em emagrecer, tem uma alimentação controlada, faz exercício e não consegue emagrecer, muitas vezes isso está relacionado, pode estar relacionado, por exemplo, a uma alteração, uma condição de hipotiroidismo, né? As características de uma pessoa com hipotiroidismo
Geralmente são pessoas mais lentas, mais pessoas obesas, pessoas que realmente têm um metabolismo bem mais lento, mais devagar, diferentemente de uma pessoa com hipertireoidismo, que normalmente é uma pessoa agitada, extremamente nervosa, não tem sono. O hipertireoidismo causa um aspecto conhecido como exoftalmia, os olhos ficam bem arregalados, bugalhados, e essa condição está relacionada então ao aumento desses hormônios, né? Então vocês estão vendo que realmente esses hormônios interferem bastante no nosso metabolismo, e existe esse controle todo relacionado à hipófise e ao hipotálamo. E com relação às células parafoliculares, são células que são cuboides, né, ou poligonais, elas são menores, e apresentam grânulos de secreção no seu citoplasma. Esses grânulos estão carregados com o hormônio calcitonina. A calcitonina está diretamente relacionada ao metabolismo dos ossos, né? Então funciona da seguinte forma: quando eu tenho uma hipercalcemia, que é um aumento de cálcio no sangue, essas células parafoliculares são estimuladas para produzir e secretar a calcitonina. A calcitonina ela vai ter ação sobre os osteoclastos, inibindo a ação de osteoclasto, e também na sequência, consequentemente, estimula o osteoblasto a pegar aquele cálcio e incorporar nos ossos. Então ele diminui a quantidade, dessa forma diminuindo a quantidade de cálcio no sangue. As paratireoides. Eu digo paratireoides porque na realidade são 4 glândulas que estão ao lado, né, ou justapostas à glândula tireoide. Então, na porção posterior da tireoide, numa vista posterior, a gente observa 4 pequenas glândulas que muitas vezes, né, são unidas à tireoide, tem a mesma cápsula da tireoide, e tem um aspecto anatômico bem próximo à glândula tireoide. Então, aqui mostrando numa vista posterior a localização dessas glândulas em relação à tireoide. Microscopicamente, né, se nós adentrássemos a esta glândula, é esse o aspecto da glândula paratireoide. Diferentemente da tireoide, que é uma glândula folicular, as paratireoides são glândulas cordonais, formadas por células que se dispõem em cordão, permeadas por uma grande quantidade de capilares. Aqui um revestimento de tecido conjuntivo. Um aspecto mais próximo, a gente consegue inclusive delinear esses cordões celulares, né? Nós inclusive já vimos também essas lâminas quando nós estudamos lá no início do ano, epitélio glandular, enfim. E agora nós estamos aqui conhecendo mais de perto as características, os aspectos dessas células e os hormônios que elas produzem. Então, são células que sintetizam e secretam um hormônio chamado paratormônio. Nós temos 2 tipos, nesses cordões celulares são identificados 2 tipos de células: as células denominadas principais e as células chamadas de oxífilas. As principais são encontradas em maior número e produzem o paratormônio, que é um hormônio relacionado também ao metabolismo ósseo, e diferentemente da calcitonina, o paratormônio ele estimula a reabsorção do osso e uma hipercalcemia. Então, ele atua sobre o osteoblasto, fazendo com que o osteoblasto libere mediadores para estimular o osteoclasto a iniciar o processo de reabsorção óssea. Consequentemente, esse cálcio é liberado na corrente sanguínea. Então, tem um efeito oposto à calcitonina. Bom, pessoal, e para finalizar,
Então vamos falar brevemente sobre a glândula pineal, uma pequena glândula localizada na extremidade posterior do terceiro ventrículo, sobre o teto do diencéfalo, e o qual se mantém ligado a ele por um pedículo. Essa glândula, ela apresenta menos de 1 centímetro de tamanho, mas é uma glândula extremamente importante. Está relacionada aos biorritmos circadianos, né, relacionados aos períodos do dia, 24 horas, e também sazonais, relacionados às estações do ano. Nessa glândula é formada por células chamadas pinelócitos, e também 95% é formado por esses pinelócitos, contém astrócitos também, e seus hormônios são serotonina e principalmente a melatonina. Hoje está bastante moda, fala-se bastante na melatonina, né? Ela é produzida, ela é sintetizada, a sua secreção está relacionada a estímulos luminosos sobre a retina, e esses estímulos então são transmitidos para o córtex do cérebro e retransmitidos para a glândula, que promove então a secreção desses hormônios. Vocês devem estudar mais adiante toda a parte fisiológica, né? Enfim, pessoal, essa aula foi um pouco mais extensa do que eu gostaria que tivesse sido, mas espero que vocês não estejam tão cansados, né? Na realidade, como eu comentei, com esse tipo de aula é possível parar, assiste um pouquinho, estuda, mas enfim, eu confesso que foi a minha primeira videoaula, que eu estou experimentando essa nova ferramenta, essa nova forma de praticar docência, mas a ideia é aprimorar cada vez mais. Espero que tenha ajudado um pouquinho, né, para quem não quis ficar só no livro-texto, que a aula tenha contribuído um pouquinho com o estudo de vocês, né? Mas eu espero que vocês realmente complementem, é necessária a complementação nos livros, para que a semana que vem então a gente tenha uma aula bem dinâmica, com a participação ativa de todos vocês, que a gente aprenda bastante esse conteúdo, tá certo? Um grande abraço, bom descanso agora para todos vocês, e nos vemos semana que vem. Até, tchau, tchau.